Bom dia, oitavo, tudo bem? Espero que todos estejam bem. A gente vai começar a aula de ciências agora. Vou pedir para vocês pegarem o material, né? Material de ciências na página 72, ok? A gente vai começar o capítulo 4 hoje. Então, até o 3 a gente estava conversando a respeito dos sistemas genitais, feminino e masculino. E agora a gente vai entrar sobre reprodução, tá? Esse material, ele divide exatamente o título como ele está aí. Reprodução da fecundação ao nascimento, né? Eu espero que vocês vão me seguindo, ok? Então, a gente tem lá como título, aqui olha, capítulo 4, reprodução da fecundação ao nascimento. Então, esse quarto capítulo, ele é dividido em o que é reprodução, os tipos de reprodução que a gente tem, as vantagens e desvantagens presentes em cada uma delas. Depois vai falar de fecundação, para depois falar de nascimento, né? Na reprodução, a gente vai entender, então, o que é uma reprodução sexuada e o que é uma reprodução assexuada, ok? Gente, para facilitar um pouco a nossa dinâmica, o que eu vou fazer aqui? Eu estou optando, desta vez, de usar o material de vocês como um recurso importante. Não estou usando PowerPoint. Eu quero que fique um pouquinho diferente, né, das outras aulas. A gente já utilizou esse recurso do PowerPoint em outros momentos. Então, aqui eu vou utilizar o livro e vou sublinhando os conceitos que eu acho importantes, as frases que eu acho relevantes, e espero que vocês sublinhem aí no livro de vocês também, tá? Então, vamos tentar fazer isso mais ou menos junto, ok? Aqui eu tenho como recurso marca-texto, né, que eu vou deixar aqui disponível. E quando eu achar necessário, a gente vai sublinhando e vai destacando os itens importantes desse texto, ok? Gente, então, para começar a explicação, basicamente, então, quando a gente fala de reprodução, a gente está falando de uma parte desse ciclo vital, né? Até coloquei um exemplo aqui de marca-texto. É uma parte desse ciclo, é uma etapa desse ciclo, né? Todas as espécies têm condições de passar por isso. É lógico que aqui, generalizando em termos biológicos, né? A gente não está querendo fazer generalizações. No caso da espécie humana, a gente sabe que nós temos as condições de escolher ou não reproduzir, mas aqui falando no conceito mais amplo, né? Então, essa reprodução, ela é aquilo que gera a capacidade de gerar descendentes, né? E só a partir disso é que a gente vai conseguir, então, continuar a perpetuar as espécies por conta disso, né? Por conta dessa reprodução. Então, perpetuar espécies aqui também é um item importante, ok? Então, é por conta da reprodução que a gente tem a perpetuação das espécies, tá? Por que a gente consegue perpetuar a espécie através da reprodução? O que garante, então, a continuação dessa espécie? Gente, o que garante a continuação de uma espécie é a presença das características de uma determinada espécie garantidas no código genético chamado de DNA, ok? Então, assim, todas as nossas características, elas estão presentes nesse material genético chamado de DNA. A gente tem dois tipos de materiais genéticos, que é o DNA e o RNA, mas o que guarda as informações, né, que são herdadas e que são passadas para as próximas gerações é o material genético DNA, ok? DNA é uma sigla para uma palavra um pouco maior que chama ácido desoxirribonucleico, e é ele que é uma estrutura longa organizada nas nossas células no formato de cromossomos, ok? A gente vai falar disso com um pouco mais de clareza nos próximos capítulos, mas no cromossomo a gente tem, então, né, dentro do código genético, a gente tem a molécula do DNA, que é uma molécula longa, ela é organizada no formato de cromossomo. O que é isso? É o DNA junto com uma proteína chamada histona, que se condensa e forma o que a gente chama de cromossomo, ok? Trechos desse DNA que tem informações viáveis, que são, na verdade, as informações que
vão gerar determinadas características é o que nós chamamos de genes. Então, genes são sequências, trechos do DNA que guardam características e informações genéticas, que é o que vai dar origem à nossa cor de cabelo, cor de pele, nossa estatura, os traços do nosso corpo, do rosto, então, tipo sanguíneo, tudo, na verdade, é informação de origem genética, ou seja, de trechos de DNA, tá? De genes. Então, dessa etapa aqui, o que eu acho muito importante da gente conseguir destacar aqui no texto, né, vai ser aqui, ó, que tais características são passadas por DNA, né? Pode colocar aqui. Só tentar marcar. Aqui, descendentes marcados em torno do DNA, certo? E a gente pode marcar também que essas informações genéticas estão organizadas em genes, certo? Ok. Então, aqui até aqui tudo bem. Tá, gente, a gente vai então conseguir organizar essas informações, entendendo que essas informações genéticas que são passadas para os próximos descendentes, elas podem ser passadas de duas maneiras na reprodução, né? A gente tem a reprodução chamada de reprodução assexuada e a reprodução sexuada. A reprodução sexuada e assexuada tem vantagens e desvantagens na história evolutiva, ok? A gente vai tentar destacar cada uma delas aqui. Então, marque aí para mim, reprodução assexuada também, tá? E a gente vai destacar cada uma delas. Aqui no livro traz alguns exemplos de reprodução. Então, você tem aqui uma reprodução das cobras através de ovos. Lá no 7º ano, a gente viu isso, chamando essa reprodução de reprodução ovovípara. Desculpa, essa aqui no caso é ovípara, né? Algumas cobras são ovovivíparas, neste caso essa cobra é ovípara. A gente tem aqui uma reprodução de fungo, né? Através de esporos. Aqui é uma hidra, que é um tipo de quinidário, reproduzindo por brotamento. E aqui uma planta reproduzindo por germinação, tá? Então a gente vai falar um pouquinho das condições de reprodução assexuada. Quando a gente fala de reprodução assexuada, a gente está falando, então, de não ter troca de materiais genéticos, ok? Então, um indivíduo, ele é capaz de gerar os próximos descendentes. Apenas ele, apenas um indivíduo aqui, ó. Apenas essa característica é fundamental. Apenas um indivíduo leva a informação aos descendentes, não precisa de outro, tá? Nesse caso, a gente tem aqui um tipo de clone, tá? Aqui a gente está falando, então, de clones. Aqui o outro sumiu, só para organizar. Então, apenas um indivíduo gera informação aos descendentes. E isso é basicamente reprodução de clones, tá? Então, você tem não envolve troca de material genético. Então, aí tá a primeira desvantagem, tá? Numa reprodução assexuada, a gente não tem aqui troca de material genético, logo você não tem variabilidade genética. Essa é uma outra informação importante, tá? Uma desvantagem, então, seria não há variabilidade genética. Só organizando aqui. Certo? Porque eu vou ter um único indivíduo. Então, se eu tenho um único indivíduo, eu vou ter as características genéticas desse indivíduo sendo passado para frente, tá? Isso, então, é uma desvantagem evolutiva, porque se aquele indivíduo tiver alguma falha nesse código genético, na verdade, alguma característica que não seja vantajosa, seja uma doença, alguma característica que
vá prejudicar, todos os descendentes, então, vão acabar tendo essa mesma característica. Então, essa é uma desvantagem, tá? Mas a vantagem da reprodução assexuada seria a velocidade que essa reprodução acontece, já que não precisa gastar energia com encontrar um parceiro, encontrar um outro indivíduo para ter essa troca de material genético. Então, isso acaba sendo bastante rápido. A gente tem aqui, então, a vantagem, a rapidez, e a desvantagem o fato de ter um pouco mais de dificuldade para ter adaptação dessa espécie, logo acontecer uma evolução positiva, tá? Nós temos vários tipos de reprodução assexuada. O livro traz aqui alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo é de brotamento. O exemplo que o livro trouxe foi o brotamento da esponja do mar. Esponja do mar é um tipo de animal invertebrado, ok? Que é dentro do filo dos poríferos, né? E como que isso funciona? De novo, é tudo reprodução assexuada. Então, brota-se aqui desenvolve um broto do lado aqui dessa primeira esponja. Esse broto, ele desprende e forma um novo indivíduo, tá? Que vai se fixar no solo e gerar um novo indivíduo. Bom, e as características genéticas desse novo indivíduo? Idênticas ao primeiro. Então, esse broto vai ter a mesma característica genética desse principal aqui, dessa esponja aqui, ok? Então, é um tipo de reprodução assexuada. O outro tipo de reprodução assexuada é por regeneração. Aqui a gente tem um platelminto, né? Que é um exemplo da planária. Não são todos animais platelmintos que fazem regeneração, mas a planária tem essa capacidade. Então, aonde ela for aqui cortada, ela vai gerar um novo indivíduo, tá? Então, nesse caso, eu tenho aqui a planária, a estrela do mar como exemplo. Então, tem gente que acha que vai matar uma estrela do mar cortando os bracinhos dela. Na verdade, você está ajudando na reprodução, ok? Cada partezinha dessa estrela vai gerar uma nova estrela. E cada uma dessas partes são clones da primeira, tá? Outro exemplo de reprodução assexuada é a bipartição. Aqui a gente tem aqui a bipartição de bactérias, que vocês viram lá no 7º ano, no reino Monera, e aqui a bipartição pelos protozoários paramécio, que é um protozoário ciliado. Ambas as bipartições, o que acontece? O processo é o mesmo. Você tem uma célula de origem, essa célula de origem duplica seu material genético, aumenta seu citoplasma, divide esse citoplasma e gera duas novas células. A mesma coisa acontece aqui, certo? De novo, todas são clones. Um outro tipo de reprodução assexuada é a divisão múltipla, também chamada de esporulação, tá? Tá aqui. A esporulação, ela é o quê? Muito comum em fungo, muito utilizada nas divisões de fungos. Você tem uma célula inicial. O que acontece? Este núcleo consegue se multiplicar, tá vendo? Formando novos outros núcleos. E a partir disso, o citoplasma também se divide. Então, você vai ter primeiro a divisão, o aumento, né? A multiplicação desse... Na verdade, é uma divisão por fissão, né? Que a gente chama. Esse núcleo, ele começa a se dividir, formando clones desse mesmo núcleo, com material genéticos iguais. E depois o citoplasma também se divide, formando novas células. Por fim, a gente tem dois outros tipos de reprodução assexuada. Uma chamada de propagação vegetativa, muito comum em vegetais, né? Exclusiva, na verdade, dos vegetais. A gente tem aqui o exemplo da violeta. O que é isso? É eu pegar qualquer parte de uma planta, aí tem que observar qual planta, nem todas têm essa capacidade, né? Você tem, às vezes, talos que conseguem gerar novas plantas. Você pode ter folhas que, ao ser colocadas num solo, pode gerar novas plantas. Um exemplo muito comum que está super famoso são as suculentas, né? Tem gente que coleciona suculentas e gosta de ter suculentas em casa. Você pega uma folhinha da suculenta, coloca ela num ambiente de terra propícia, sem tanta água disponível, né, mas o suficiente para ela conseguir se manter, e ela começa a gerar novos brotinhos e uma nova planta. Então, isso é propagação vegetativa, lembrando que todas essas novas plantas têm a mesma característica genética, ok?
Por fim, a paternogênese é uma condição muito assim especial, digamos, né? Ela é uma forma de reprodução assexuada em que a fêmea, apenas a fêmea, é capaz de gerar descendentes, clones, sem haver nenhum tipo de contato com o macho, ok? Nesse caso, a gente tem alguns exemplos. Aqui no livro de vocês falou do dragão de Komodo, de algumas abelhas, de tubarão leopardo, de escorpião amarelo, mas tem também uma espécie que inclusive eu trabalhei durante um tempo, foi o bicho-pau. A fêmea do bicho-pau é capaz de gerar ovos, né, com clones dela mesma. Então, as fêmeas, quando na falta de macho, né, na presença de gameta masculino, elas conseguem desenvolver através delas mesmas descendentes, né? Clones das fêmeas. Então, a reprodução assexuada basicamente são essas. Então, só relembrando, toda reprodução é instrumento para a manutenção da espécie, tá? E aí a gente tem dois tipos básicos da reprodução assexuada, a reprodução sexuada. A gente vai ter aqui na reprodução assexuada variabilidade genética, não, aliás, ausência da variabilidade genética, porque a gente tem bastante clones, enquanto, só fazer mais uma marca aqui, para não ficar sem, né? A falta de variabilidade genética é uma dificuldade na evolução, então vamos salvar isso também. A vantagem disso é permitir a reprodução de maneira super rápida, como a gente já conversou. Ok. Bom, agora só para a gente continuar, não vou demorar muito na reprodução sexuada, porque a gente já conversou bastante sobre isso, então só para lembrar, né? Gente, a reprodução sexuada, então, ela obrigatoriamente tem o envolvimento de gametas, né? Então, você tem aqui gameta feminino, gameta masculino, você tem troca de material genético, e eu queria somente ressaltar as vantagens e as desvantagens, que eu acho que vocês já sabem. Envolve células chamadas de gametas. E isso, né? Então, a gente tem troca de informações diferentes, que é uma coisa super importante para lembrar, porque é isso que garante a variabilidade genética, né? E a gente tem, então, informações de indivíduos diferentes que se juntam, né? O exemplo que foi colocado aqui, gameta feminino com gameta masculino, dando origem a um novo indivíduo com associação de informações genéticas de indivíduos diferentes, diferente da reprodução assexuada, tá? A junção desses gametas aqui chama-se fecundação, ok? Isso a gente já tinha conversado também. Essa fecundação que garante variabilidade, essa junção desses gametas garante a variabilidade genética. E aí a gente tem a desvantagem, né? A desvantagem básica da reprodução sexuada é o contrário da reprodução assexuada, enquanto as vantagens da assexuada é a rapidez. Aqui isso vai ser considerado como uma desvantagem. A reprodução sexuada ela é mais demorada e gasta bem mais energia do que uma reprodução assexuada, ok? Gente, sobre os gametas, os ovócitos e os espermatozoides, a gente já falou bastante sobre isso, tô só relembrando então. A gente sabe que as meninas conseguem produzir esses gametas ainda no desenvolvimento fetal, já nasce com esses ovócitos, amadurece a partir da puberdade. Os meninos começam a produzir e amadurecer esses gametas a partir da puberdade. Aqui a gente tem uma imagem representando a junção desses gametas, a produção, né? Então, eu tenho aqui o testículo produzindo o espermatozoide. E lembrando que essa célula e essa célula, células reprodutoras, células gaméticas, vão ter sempre a metade do número de cromossomos de uma célula normal, ok? Então, se um ser humano tem 46 cromossomos, cada um desses gametas vai carregar 23 cromossomos. Por que 23 cromossomos? Porque neste encontro aqui, precisa formar um indivíduo com as condições de ter cromossomos da espécie que ele representa. Então, se o ser humano tem 46, ele tem que ter 46 no final. Então, esses gametas vão passar
por um processo anterior chamado de meiose, que vai dividir a quantidade de cromossomos presentes nessas células. Essa imagem aqui você já conhece, que eu já tinha mostrado no capítulo anterior. Esse aqui é um espermatozoide, esse aqui é um ovócito. São células muito diferentes, né? Uma tem mobilidade, a outra não tem, mas aqui está a região nuclear do espermatozoide, enquanto aqui está a região nuclear do ovócito. Então, não tem muito segredo nessa etapa. E a gente vai entendendo que este gameta, que também é uma coisa que faltou ressaltar, é muito maior do que este gameta, tá? Então, as células gaméticas masculinas são infinitamente menores do que o gameta feminino, tá bom? Basicamente, gente, para hoje é isso, não vou me estender. Eu quero só aqui reforçar alguns exercícios para a próxima aula, né? O que vocês vão fazer então para mim? A gente parou aqui na página 77. Vocês vão fazer para mim o exercício 1, 2, 3 e 4 da página 78 e também a reflexão da página 79. Essa é uma reflexão importante, tem fundamentos biológicos e sociológicos, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre relação sexual, fecundação e assim por diante, ok? Então, aguardo vocês. Eu gostaria que vocês fizessem, então, para sexta-feira, essas atividades aqui, tá? Porque a gente já corrige e dá continuidade. Combinado? Então, um grande beijo, fiquem bem, então até a próxima.